detalhe tem chamado a atenção dos frequentadores de academia: adolescentes começando a praticar musculação. Ana Paula, é comum? É recomendado adolescentes fazerem a musculação? Sim, é recomendado os adolescentes praticarem musculação, lógico, a partir de uma certa faixa etária, né? A gente aqui no SESC aceita os adolescentes a partir de 13 anos, que é uma faixa etária que eles já têm uma certa autonomia, já têm um certo desenvolvimento motor, consciência corporal, então eles conseguem executar os exercícios de uma forma melhor. Mas é recomendado sim. E como deve ser estruturado um treino ideal para um adolescente? Os treinos que a gente passa para os adolescentes são treinos leves, exercícios mais aparelhos, um ou outro exercício livre, e a gente trabalha bastante a parte funcional, exercícios funcionais, com o peso do corpo, né? Porque a gente tem que respeitar essa individualidade da faixa etária deles. É seguro que um adolescente faça musculação com pesos altos, que é visto muito na internet hoje em dia? Não, a gente não recomenda. Aqui no SESC a gente orienta todos os adolescentes, cada um tem o seu treino prescrito pelos profissionais, e a gente orienta os alunos a realizarem os exercícios sempre respeitando a individualidade deles, né? Cada um consegue carregar um peso, é igual nós adultos, cada um carrega um peso e a gente precisa respeitar isso e eles não é diferente. Então a gente sempre recomenda cargas baixas, treino de adaptação e a evolução vai constante de acordo com a frequência deles. Há uma diferença do treino das meninas para o dos meninos? Não, a gente não tem essa diferença, a não ser que seja um objetivo, né? Normalmente as mulheres gostam mais de treinar a perna, né? Os meninos gostam mais do braço, mas a gente a gente coloca mais se for um pedido mesmo, né? Caso contrário, sempre a gente segue normal tanto para o menino quanto para a menina. E quais são os riscos de treinar sem orientação profissional na adolescência? Muitos. Hoje em dia a gente tem a internet, né, que influencia bastante os adolescentes. Realmente o fluxo tem aumentado e isso é muito bom, porque a gente incentiva eles a ter hábitos saudáveis, mas a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque existem riscos de lesões, riscos de se machucar, né? E não é o que a gente espera com essa prática de exercício físico. A gente quer que eles tenham continuidade e para isso a gente não recomenda cargas excessivas. E como identificar quando o adolescente está exagerando nos pesos? A forma de executar. A gente consegue visualizar na hora que os alunos estão fazendo o exercício, né? Não somente os adolescentes, mas qualquer aluno, quando executa de forma inadequada o movimento, a gente já consegue identificar que o peso está excessivo. E a gente faz essa correção no momento da execução do exercício. A gente vê que não está executando de forma correta, a gente pede para reduzir a carga. E como que a musculação pode contribuir com o crescimento desse adolescente, com o desenvolvimento? Há muito, né? O ganho de força muscular é um dos fatores importantes. Melhora da postura, né? A autoestima deles, né, aumenta bastante, que é bem importante nessa faixa etária. Eles sentem, né, essa necessidade. E fora que contribui para eles adquirirem esse ritmo de ter hábitos saudáveis, ou seja, dar continuidade na prática da atividade física, independente de qual seja que eles procurem. Mas na adolescência a gente sempre quer comer tudo porque a gente não engorda. Como que controla isso? E aí, assim, no caso, assim, a gente tem casos de adolescentes acima do peso, sim. Realmente, a alimentação é o influenciador maior para o sobrepeso, né? Então, assim, a gente sempre orienta os alunos a procurarem um nutricionista, porque o plano alimentar ele é bem individualizado. Cada aluno tem que ter o seu plano alimentar, e é o adolescente principalmente. Mas a gente recomenda sempre a busca de um nutricionista e pedir para controlar alimentos industrializados, principalmente, que é o que eles mais gostam de consumir. A gente tenta dar essa orientação para os alunos quando o objetivo é perda de peso. Camila, a partir de que idade é recomendado começar a treinar em academias? Bom, primeiramente que um treino bem executado, ele deve ser feito a partir dos 12 a 13 anos. Antes disso, os treinos na musculação, nas academias, precisam ser feitas de forma lúdica. E eu preciso reforçar que precisa ser sob supervisão de um profissional, ou seja, com foco principal na execução, ou seja, no posicionamento, na postura e não no excesso de cargas. E quais são os principais cuidados nutricionais que um adolescente deve adotar antes de treinar? A gente precisa entender que existe diferença entre uma alimentação na fase adulta e a alimentação na fase da adolescência. Por quê? Na adolescência, ele exige mais energia. Então, se ele está precisando de mais energia, ele precisa ter uma alimentação equilibrada, com mais alimentos naturais, proteínas mais magras, vitaminas em dia, então, com consumo de frutas, de verduras, e ele não pode pensar em dietas restritivas.
dietas da moda, principalmente hoje em dia que tem esse avanço do low carb, do jejum intermitente. Então, precisa tomar muito cuidado do uso dessas dietas nessa fase da vida, porque pode causar mais malefícios do que benefícios. E tem diferença dessas dietas para o adulto e para o adolescente? Tem sim. Na fase adulta, ele não tem o desenvolvimento, ele já teve o desenvolvimento ósseo, então ele não tem essa necessidade calórica que na fase adolescente tem, principalmente no desenvolvimento ósseo. Então, tanto a parte da musculação para esse desenvolvimento da massa muscular, quanto a parte da alimentação, é necessário que ele seja supervisionado, tanto pelo personal como pelo nutricionista, para que ele possa calcular um cardápio com mais calorias, né? Em alguns casos, até, é importante fazer suplementação, porque ele não consegue adquirir a quantidade recomendada na comida. Então, a gente tem que introduzir alguns suplementos. Por exemplo, o famoso whey protein, né, que é tão conhecido. Então, existe muito essa dúvida de que, será que o adolescente pode introduzir o suplemento, o whey protein ou a creatina? Sim, em alguns casos é importante que faça essa reposição. Por quê? Porque o paciente não consegue adquirir através do alimento, através da carne, através do ovo. Só que também vale o alerta que ele só pode fazer a introdução depois dele passar pela avaliação nutricional ou médica para avaliar essa necessidade diária. Treinar musculação na adolescência pode afetar o crescimento? Excelente pergunta. Não, isso é um mito. O que possivelmente pode atrapalhar o desenvolvimento ósseo é o excesso, a sobrecarga, porque aí, de fato, pode gerar tanto a sobrecarga de forma isolada, principalmente na lombar, ou até lesões, mas o treino com supervisão, com o personal por perto, é até recomendado nessa melhoria do desenvolvimento ósseo. E quais são os erros mais comuns que os adolescentes cometem ao começar a academia? O excesso de peso. Ele foca na sensação de ficar grande, de querer crescer, e aí ele acaba sobrecarregando o corpo, gerando lesões, até frustrações mesmo no lado comportamental, porque ele fica naquela sensação neura, né, de querer sempre progredir na carga, e aquilo pode gerar essa sobrecarga e até possíveis lesões. É mais recomendado a academia ou artes marciais, um futebol? A recomendação é da musculação para desenvolvimento mesmo, pensando na parte hormonal, desenvolvimento ósseo, prevenção de doenças, principalmente a obesidade, que também acaba sendo uma doença crônica frequente aí nessa fase da adolescência. Então, a musculação ela é muito benéfica nessa fase e até mais recomendada. E os anabolizantes? Boa! A gente vê essa dúvida também bastante frequente. Hoje em dia já tem diversos documentários, novelas, trazendo esse alerta, porque trazem muitos efeitos colaterais, como os desajustes hormonais, o desequilíbrio hormonal, afetando o crescimento, afetando a produção hormonal. Então, não se deve fazer o consumo, principalmente nessa fase da vida. td1noticias.com, a notícia no seu celular.